Capítulo 501 Transformação completa do vampiro. Enquanto isso, Manananggal, Saurus e o Endigo finalmente mostravam alguns sinais de que estavam chateados com as travessuras de Félix. Eles não se importaram muito com o fato de ele estar brincando com Blood Merchant para envergonhar Manananggal. Isso porque eles acreditavam que sua falta de energia faria com que apenas Jormungand sentisse vergonha quando acabasse morrendo. Porém, perceber que ele havia criado uma serpente de quase 40 metros de comprimento com detalhes intrincados sem suar um único suor, fez com que percebessem que seu tanque não estava nem perto de ser consumido como eles supunham. Ele deve saber que o estamos observando, daí a razão pela qual ele fingiu estar exausto antes e agora criou a versão de Jormungand. Manananggal estreitou os olhos perigosamente. Esse garoto deve estar brincando conosco sozinho ou aquela cobra disse a ele para fazer isso. Tudo bem, esqueça isso por enquanto. O Endigo apontou o dedo para Blood Merchant que estava caminhando em direção ao apartamento de Félix e disse, a batalha vai começar em breve. Manananggal olhou para a imitação de Jormungand e disse calmamente, se meu campeão se transformar completamente antes de entrar no apartamento, aquela serpente venenosa será tão inútil quanto um peido. Os outros primogenitores acenaram com a cabeça em concordância. De volta ao complexo de apartamentos. Blood Merchant estava correndo pelos corredores, querendo explorar todo o complexo para ver seu alvo cara a cara. Devido ao número reduzido de apartamentos, havia apenas 6 andares, tornando mais fácil para ele explorar todos eles em apenas 5 minutos. Quando ele não encontrou ninguém, ele ficou honestamente confuso e um pouco chocado. O que está acontecendo? Por que aquele jogador não sai de seu apartamento mesmo em um momento tão crucial? Blood Merchant continuou olhando em volta com sua visão de sangue. Ele já fez isso no momento em que saiu do apartamento e não notou ninguém nos corredores. Mas ele ainda queria correr e verificar com seus próprios olhos, pois sabia que habilidades poderiam ser usadas para bloquear a vigilância de sua visão. Ele está desistindo devido a uma lesão ou algo assim? Se ele estava desistindo, por que não tentar se desqualificar no ciclo diurno? Qual é a opção mais segura? Ou ele acha que é melhor me emboscar quando tento caçá-lo? Mas, isso é uma tolice. Ele já tem 10% de debuff e agora com outros 10%, sua manipulação elemental ou força física seriam bastante afetadas. É simplesmente impossível para ele vencer nessas condições, mesmo contra um jogador normal, nem me mencione. Arg, o que diabos está acontecendo com aquele idiota? Muitas perguntas surgiram ao mesmo tempo na mente do mercador de sangue, deixando-o um pouco irritado por não ter a resposta para elas. Infelizmente, ele só conseguiu colocar uma chave no buraco da fechadura ao lado dele e começou a verdadeira exploração enquanto tentava resolver algumas dessas questões. 7 minutos depois, suas perguntas não foram respondidas, mas sua chave conseguiu destrancar uma porta. Uma porta que responderia a todas as suas perguntas, mas ao mesmo tempo poderia causar sua morte. Blood Merchant encontrou com sucesso o apartamento do Landlord. Luna comentou com uma voz exultante, agora cabe a ele quando começar a caçada. Assim como a rainha anunciou, no momento em que um dos dois localizasse o outro, o ciclo noturno começaria automaticamente. Como restaram apenas 2 deles, Blood Merchant não foi teletransportado para seu apartamento. Em vez disso, ele continuou nadando em seus próprios pensamentos em frente à porta, planejando a última batalha. Embora eu esteja confiante em minhas chances de vitória, provavelmente deveria entrar em uma transformação completa e também preparar minhas armas e armaduras. Blood Merchant pensou com uma expressão solene, tenho 35% de energia, o que é mais que suficiente para vencer se eu der tudo de si desde o início e concluir a luta mais cedo. Ao tomar sua decisão, Blood Merchant imediatamente entrou na sequência de transformação que também era uma habilidade herdada do ancestral para aqueles com maior pureza de linhagem. A transformação foi quase igual à habilidade de semi-morphing que Félix possuía. Uau uau!
Assim como a transformação meia-boca anterior de Van Lord, grandes asas escuras semelhantes a morcegos foram as primeiras a saltar das costas do mercador de sangue. Seguido por suas presas prolongadas, unhas e cabelos que ficaram mais longos até chegarem aos ombros. Sua pele ficou ainda mais pálida enquanto suas bochechas afundaram até os ossos, fazendo-o parecer uma criança doente que nunca viu o sol em sua vida. Assim como alguns espectadores pensaram que sua aparência assustadora não poderia ficar mais assustadora, eles gritaram de horror depois de verem que seu corpo foi dividido ao meio, vomitando uma fonte de sangue por toda parte. Baque! Sua metade inferior caiu no chão enquanto ele começou a voar no mesmo lugar, indiferente à ideia de perder as duas pernas. Aí está, a assustadora transformação completa do vampiro. Luna exclamou entusiasmada e seguiu com uma explicação rápida. Esta transformação é considerada a forma ideal de vampiros, pois permite que eles se livrem da parte inferior do corpo, o que não faz nada além de atrasá-los durante o voo. Aqueles que nunca ouviram falar desse fato não puderam deixar de concordar com a lógica por trás disso. No entanto, ter duas pernas extras inúteis no ar seria simplesmente um fardo pesado. É por isso que, mesmo que qualquer um pudesse ter asas, eles nunca ultrapassariam alguém com todo o pacote asas mais cauda. Somente os vampiros possuem a habilidade de cortar seu próprio corpo ao meio e não se preocupar em sangrar até a morte, já que eram os senhores do sangue. Por causa de sua manipulação de sangue, o mercador de sangue selou a ferida e controlou seu próprio sangue que havia sido vomitado para fora. Uau! Uau! Ele utilizou-o para criar sua própria armadura cristalizada e duas espadas vermelhas longas e finas. Ótimo! Mercador de sangue fez questão de economizar sua energia elementar aproveitando seu próprio sangue. Luna perguntou maravilhada, vamos ver o que o senhorio está planejando agora. Quando a câmera foi colocada em Félix, todos ficaram sem palavras ao vê-lo vomitando grandes quantidades de areia esverdeada em sua serpente gigante. A areia começou a cobrir a serpente seguindo suas curvas ao longo de seu longo corpo. Como Félix não possuía manipulação de areia, ele estava utilizando sua energia mental para fazer isso acontecer. Por que ele está cobrindo com areia? Olivia perguntou enquanto inclinava a cabeça em confusão. Quem sabe? George esfregou as sobrancelhas, eu nem sei por que ele criou essa maldita coisa em primeiro lugar. Quando ele terminou de falar, Félix terminou de cobrir toda a serpente da cabeça aos pés, deixando apenas seus terríveis olhos arroxeados e mandíbula larga expostos. Então, nada mudou muito além de dar à serpente uma sensação mais sólida. Riacho. De repente, o barulhento estádio ficou em silêncio depois de ver que a porta havia sido aberta lentamente. Com um estalar de dedos, Luna mudou a câmera para Blood Merchant, mostrando seu ponto de vista. Como esperado, todo o apartamento parecia vazio como um cemitério. Félix e a serpente gigante foram colocados exatamente acima da porta, tornando impossível notá-los a menos que ele entrasse. Uau uau! De repente, as asas do mercador de sangue começaram a bater cada vez mais rápido enquanto ele ainda estava a 3 metros do chão. Com olhos estreitados e focados e uma aura sanguinária, Blood Merchant criou uma concha vermelha em volta de seu corpo e disparou para dentro do apartamento como uma flecha. Azar! A única coisa que restou para trás foi a porta fechando automaticamente, selando os dois juntos pela última vez. No momento em que Félix o notou, distanciando-se o máximo possível da porta, ele se desprendeu do teto e usou os arcos de relâmpago para se puxar em direção à imitação do Jormungand. SZLZLZLZ. Os arcos de iluminação se conectaram facilmente devido aos grãos de areia serem objetos sólidos. Sua habilidade era capaz de se conectar com qualquer objeto sólido. Inteligente. Não é à toa que ele cobriu a serpente com areia. Luna exclamou iluminada enquanto observava Félix parado acima da cabeça gigante da serpente sem que suas pernas realmente tocassem a superfície. Uau! Usando sua energia mental, Félix controlou a serpente para cortar o ar em direção ao mercador de sangue, que parecia estar diminuindo sua velocidade devido à sua proximidade com a outra parede.
Quando Blood Merchant ouviu o som furioso do vento atrás dele, ele não pôde deixar de dar uma rápida olhada. Imediatamente depois de avistar Félix parado com os braços cruzados e cabelos rígidos e brilhantes acima da cabeça daquela terrível serpente, ele sentiu como se seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O único pensamento que conseguiu fluir em sua mente congelada foi: estou sob uma ilusão. Isenção de responsabilidade. Amanhã tirarei um dia de folga para tratar de alguns assuntos particulares. Em vez de não lançar nada e falhar no evento ganha-ganha, lançarei um capítulo amanhã e outro capítulo depois. Após esses 2 dias, a programação voltará ao normal. Desculpe o transtorno e bom dia menor que 3. Fim do capítulo. Capítulo 502. Porque ele está desperdiçando energia. Infelizmente, Félix não lhe deu tempo suficiente para pensar sobre as coisas enquanto controlava o veneno esverdeado interno da serpente para ser liberado de sua mandíbula aberta para ele. Realmente parecia um dragão respirando fogo esverdeado. Uau! Ao ver isso, Blood Merchant recuperou o juízo imediatamente e inclinou-se para a esquerda, esquivando-se do hálito venenoso com bastante facilidade. Esse bastardo é o senhorio, tem que ser. Não há ninguém neste jogo com habilidades de veneno ou manipulação. Blood Merchant pensou com uma expressão fria enquanto se virava bruscamente depois de alcançar a parede. No entanto, em vez de continuar sua fuga, ele se virou e ficou pairando em seu lugar enquanto desta vez observava Félix e a serpente de perto. Félix não tinha vontade de entrar em um bate-papo ou em uma competição de encarar com ele quando ele estava expandindo sua energia mental ao limite para controlar a serpente e conter o raio absorvido ao mesmo tempo. Assim, os hálitos venenosos continuaram chegando ao mercador de sangue, forçando-o a começar a se mover novamente. É melhor ele parar de desperdiçar sua energia assim. Luna comentou. A velocidade do mercador de sangue em sua transformação completa é insondável. Atualmente, ele nem está indo em sua velocidade mais rápida. Os telespectadores concordaram com suas noções, mas Félix continuou com seus ataques inúteis. Não é de surpreender que ele ainda não tenha tocado nas roupas do mercador de sangue. A única diferença que surgiu de sua perseguição foi o tamanho da imitação de sua serpente ficando cada vez menor. Que humano tolo! O mercador de sangue zombou em sua mente enquanto evitava outra salva venenosa. Ele acha que tem uma quantidade infinita de energia. Eu esperava algo dele depois de todo esse esforço para me enganar, mas o que diabos é isso? Blood Merchant realmente estava alerta o tempo todo, pois ainda não conseguia compreender como Félix chegou tão longe sem sair de seu apartamento. Era muito estranho aos seus olhos. As únicas teorias que ele surgiu nesse período foram que Félix conseguiu sobreviver simplesmente por não ser descoberto ou massacrou todos os caçadores que apontavam para ele. Ele estava mais inclinado a acreditar neste último depois de ver aquela serpente gigantesca. Daí a razão pela qual ele começou a levar Félix muito a sério, em vez de desprezá-lo como antes. Mas, como diabos ele poderia continuar levando-o a sério quando Félix estava literalmente desperdiçando energia como se não houvesse amanhã? Mesmo se eu decidisse ser generoso e assumir que ele desperdiçou apenas 50% durante suas lutas anteriores, ele deveria estar agora com 20% ou até 15% depois de criar aquela serpente de 40 metros de comprimento. Mercador de sangue raciocinou sem um pingo de pressão sobre os ataques de Félix. Se eu estiver certo, ele deveria estar um pouco exausto agora, mas está tentando esconder isso com sua indiferença. Quando ele chegou a essa conclusão, Mercador de sangue estreitou os olhos para o rosto de Félix, focando bem de perto na área da testa. Bingo! Surpreendentemente, havia realmente uma gota de suor na têmpora de Félix. Luna e os telespectadores perceberam isso antes do mercador de sangue, fazendo-os chegar à mesma conclusão que ele. O senhorio está quase na zona vermelha do seu tanque. Enquanto Luna comentava, os membros da facção Darken falavam sobre essa gota de suor em particular como se fosse a decisão do jogo.
Você acha que desta vez é real ou ele está tentando enganar todo mundo de novo? Talvez na vez anterior ele estivesse simplesmente suando de exaustão física ou mental. O Endigo disse, desta vez deveria ser real. É impossível para um humano ter tanta energia mesmo que Lady Esfinge a dobrasse. A menos que ela fizesse mais do que isso. Assim como Saurus e Manananggal abriram a boca, querendo retrucar, eles os fecharam depois de lembrar das atualizações que Félix recebeu. Esperemos que não seja esse o caso, caso contrário. Seu campeão realmente será jogado até a morte. Saurus disse, suspirando. Outro sopro venenoso falhou. O tamanho da serpente foi reduzido para apenas 5 metros devido a esses ataques. Luna comentou, se ele usasse outro, duvido que teria algo para se defender. Huoshi. Antes que Luna pudesse terminar seu comentário, ela ficou sem palavras depois de ver que Félix acabou enviando a maldita serpente inteira para o mercador de sangue enquanto ele caía no chão. Baque. Pof. No momento em que pousou no chão com segurança, a serpente colidiu com a parede e explodiu em uma nuvem de areia e partículas de veneno. Enquanto isso, Blood Merchant estava olhando para este ataque inútil a dezenas de metros com uma expressão inexpressiva. Ele cruzou essa distância em apenas meio segundo. Inferno, ele poderia ter ido e voltado 2 vezes e evitado o ataque com sucesso. Isso é tudo que ele tem. Ele parece cansado. O mercador de sangue arqueou as sobrancelhas enquanto olhava para Félix, que enxugava a testa suada de maneira sorrateira. Hora de partir para o ataque. Blood Merchant parou de pensar e decidiu começar a fazer. Embora preferisse lutar de perto, ele não foi estúpido em atacar Félix logo no início. Em vez disso, ele estalou o dedo e criou 10 lanças vermelhas cristalizadas acima de sua cabeça. Então, ele voou em direção a Félix para diminuir a distância entre eles e balançou a mão para baixo, projetando aquelas lanças nele. Uau uau! Boom! Félix não utilizou nenhuma habilidade em suas evasivas, pois simplesmente confiou em sua aptidão física para pular para frente e para trás até que a última lança passasse bem ao lado de suas bochechas. Boom! Explodiu ao contato, resultando na criação de fragmentos cristalizados que caíram no chão, juntando-se aos seus pares. Ao perceber que estava no meio daqueles fragmentos que ainda não haviam se transformado em partículas de luz, Félix imediatamente pulou no ar, sabendo que sua posição não era a ideal. Ufa ufa ufa, ufa ufa, o mercador de sangue não parou por aí enquanto criava outras lanças vermelhas e as enviava para Félix, que ainda estava no ar. SZLZLZLZL. Sem ter para onde ir, o Landlord foi forçado a usar seu raio para se içar para longe do perigo. Luna proclamou entusiasmada enquanto observava como aqueles fragmentos e lanças acabaram colidindo uns com os outros depois que Félix foi levado para uma área mais segura e com habilidade. Então ele tem uma habilidade de mobilidade relâmpago. Blood Merchant observou de longe. A melhor jogada aqui é pressioná-lo para usá-lo várias vezes até que ele esteja completamente esgotado. Então vá para a matança. Ao decidir isso, Blood Merchant reiniciou sua tática de pressão projetando armas afiadas cristalizadas de todos os tamanhos e formas em Félix. Olha ele dançando. Haha, isso é o que você ganha por desperdiçar sua energia. Os telespectadores vampiros continuaram lançando insultos e maldições para Félix, que estava realmente dançando com bastante elegância para escapar dessa barragem interminável de armas. Na maioria das vezes ele é forçado a utilizar seu raio, deixando o mercador de sangue cada vez mais feliz. Seu plano era simples, quem ficasse sem energia primeiro morreria. Como ele sabia que Félix havia desperdiçado muita energia antes, ele estava confiante em suas chances de agarrá-la. Como ele esperava, Félix logo começou a suar loucamente enquanto seu rosto ficava vermelho, parecendo alguém que havia corrido uma maratona de 30 quilômetros de uma só vez. Seus movimentos eram desajeitados e pesados, como se ele mal conseguisse se mover. Tudo isso era uma característica clara de exaustão física ou elementar. Para aqueles jogadores monstros, eles sempre alcançariam a exaustão elementar antes da física, já que seus corpos estavam em ótima forma.
Enquanto isso, Blood Merchant parecia que ainda poderia continuar assim por mais 10 minutos. Ele deve estar fora agora. Blood Merchant estreitou os olhos friamente, é hora do verdadeiro show. Imediatamente depois, Blood Merchant voou em direção a Felix, chegando um pouco mais perto, mas não o suficiente para que Felix pudesse pular e alcançá-lo. Então, ele começou a manifestar um canhão com base para mantê-lo no lugar. Quando Felix viu isso, ele fugiu enquanto bufava de exaustão. O mercador de sangue apenas riu mentalmente com a visão. Ele nem se preocupou em persegui-lo enquanto se concentrava totalmente em cristalizar seu canhão. Somente quando terminou ele voou rapidamente em direção a Felix, alcançando-o em menos de 2 segundos. Então, ele criou 2 balas vermelhas dentro do canhão. Quando o mercador de sangue sentiu que as balas de canhão estavam se tocando na parte de trás do canhão, ele fez um sinal de pistola com o dedo e apontou para Felix, que ainda estava correndo para longe dele. Mercador de sangue sorriu levemente enquanto passava a ponta do dedo exatamente na cabecinha de Felix. Então fogo! Bum! Uau! Uma mini explosão ocorreu dentro do canhão seguida pela projeção de uma única bala de canhão vermelha em alta velocidade em Felix. A velocidade que estava indo era 3 vezes mais rápida que as lanças anteriores. Quando Felix sentiu um perigo repentino atrás dele, ele pulou para o lado esquerdo e rolou 3 vezes devido ao impulso. Bum! Antes de terminar de rolar, a bala de canhão esmagou a área anterior em que ele estava, projetando centenas de pequenos fragmentos cristalizados em todas as direções. Baque, baque, baque! Como Felix estava desequilibrado, aqueles fragmentos acabaram atingindo o primeiro ataque limpo ao Landlord desde o início deste jogo. Luna proclamou em voz alta com entusiasmo. Fim do capítulo. Capítulo 503. O último guardião da chave. Embora isso não tenha feito muito com ele, Luna fez beicinho. Como ela mencionou, Felix se levantou e continuou sua corrida sem deixar escapar um único estremecimento. Se pequenos fragmentos pudessem prejudicá-lo, então ele realmente deveria reconsiderar o trabalho em suas defesas. Independentemente disso, Blood Merchant ficou satisfeito ao ver que conseguiu tocá-lo. Se ele acertasse uma vez, ele acertaria 2 e 3 vezes. Infelizmente, quando ele carregou as próximas balas de canhão e explodiu uma delas para impulsionar a outra em Felix, ele ficou irritado ao vê-lo conseguindo evitá-las por pouco. Ele sempre sentia falta dele por alguns centímetros. No entanto, os fragmentos estavam atingindo Felix após cada esquiva. Mesmo assim, eles eram inúteis. Preciso dobrar meus ataques de alcance ou lutar corpo a corpo com ele. Blood Merchant franziu as sobrancelhas. Meu estilo de luta é focado em batalhas corpo a corpo, mas minha coragem está me dizendo que é melhor ficar longe dele por enquanto. Embora eu precise concluir esta batalha antes de 30 minutos. Caso contrário, na próxima batalha, estarei gravemente enfraquecido, ao contrário dele. Ao pensar assim, Blood Merchant estalou os 2 dedos e manifestou mais 4 canhões. Então, ele carregou todos eles com 2 balas de canhão e disparou todas juntas contra Felix. SZLZLZLZ. Sabendo que seria impossível evitá-los todos de uma vez com sua forma física, Felix não hesitou em usar seu arco de iluminação e se afastar da zona de ataque. Droga, esse bastardo ainda tem algumas sobras. Ele entendeu que se diminuísse o número de suas balas de canhão, Felix definitivamente iria evitá-las sem usar energia elementar. Ele não tinha planos de diminuir o número e tentar a sorte, pois sabia que a resistência dos jogadores poderia durar horas e horas. O movimento de Felix pode parecer desajeitado, mas isso não significava que ele seria atingido por uma única bala de canhão vindo para ele. Eu só posso me proteger contra o veneno dele e entrar em uma luta corpo a corpo. Pelos seus vídeos, ele ainda não era tão adequado em combate corpo a corpo com armas. O mercador de sangue acenou com a mão, destruindo todos aqueles canhões. Manananggal, o Indigo e Saurus tiveram um mau pressentimento quando o viram fazendo isso. Enquanto isso, Lady Esfinge e Jormungand sorriram levemente com a visão. Uau!
Quando viram que o mercador de sangue brandiu suas duas longas espadas juntas e voou rapidamente em direção a Félix, seus sorrisos fracos quase chegaram aos seus ouvidos. No momento em que Félix sentiu que estava sendo perseguido, ele se virou e mostrou uma expressão sutil de terror enquanto aumentava ainda mais sua velocidade. Você não vai a lugar nenhum. Blood Merchant riu em sua mente e aumentou sua velocidade também. Morrer! Ele gritou em sua mente enquanto balançava a espada nas costas abertas de Félix. Assim que a espada estava prestes a acertar, Félix liberou todos os raios contidos dentro de seu corpo, fazendo-o se iluminar enquanto seu cabelo ficava em pé. Imediatamente depois, seus reflexos rápidos e passivos de iluminação começaram a fazer sua mágica, permitindo que o cérebro de Félix visse e processasse tudo na velocidade lenta de um caracol. A razão pela qual os raios precisavam estar ativos era que a eletricidade estimulava extensivamente os neurônios a transmitir informações 10 vezes mais rápido que a média. Então, não é que Félix estava vendo tudo em câmera lenta, era o cérebro dele que funcionava tão rápido, tudo parecia lento. Esse tipo de estado permitiu que Félix ativasse seu campo elétrico instantaneamente, resultando em Blood Merchant e sua espada sendo engolfados por uma tempestade de raios de uma só vez. Fatiar, respingo, sangue derramou das costas de Félix enquanto ele ainda foi ferido pela espada devido ao impulso do voo do mercador de sangue. Devido às suas defesas corporais aprimoradas, Félix apenas estremeceu ligeiramente e virou-se instantaneamente para agarrar a cabeça trêmula do mercador de sangue. Ele podia ver sua expressão horrorizada e chocada enquanto ainda estava sendo eletrocutado. Ao contrário de Van Lord, ele não desmaiou instantaneamente. No entanto, a visão do corpo de Félix ficando cada vez maior enquanto segurava sua cabeça com força foi o suficiente para fazê-lo desmaiar. O mercador de sangue percebeu que havia sido enganado todo esse tempo, já que Félix nunca utilizou habilidade elétrica ou mostrou que seus reflexos eram tão anormais. Ele estava sempre usando apenas tração elétrica. Blood Merchant sabia que se ele tivesse visto apenas a habilidade do campo elétrico, ele não ousaria se aproximar de Félix sem um contraplano. Infelizmente, saber disso não mudou a realidade de que o campo elétrico estava ficando cada vez maior e mais doloroso com o crescimento do corpo de Félix. Quando Félix atingiu 8 metros de altura, o campo elétrico atingiu até 10 metros de raio, enquanto as línguas dos relâmpagos eram tão grandes quanto as coxas de Baguga. Rachadura! Rachadura! Ah! Blood Merchant conseguiu soltar um grito estridente em sua mente quando a dor atingiu o limite que seu sistema nervoso poderia suportar. Que pena, essa foi a última coisa com que se preocupar, pois no momento em que Félix alcançou 10 metros, a pele do mercador de sangue começou a derreter como se fosse feita de gosma. Felizmente, ele não sentia mais dor, mas apenas dormência e vazio. Enquanto isso, sua mente não tinha um único pensamento, pois seu cérebro estava em pleno modo instintivo para ajudá-lo a sobreviver. Infelizmente, no instante em que foi pego por Félix, ninguém mais poderia salvá-lo. SHSHSSHHSH. No final, apenas uma poça de sangue preto e pegajoso foi deixada em sua posição, representando tudo o que ele havia deixado para trás nesta vida. Sangue preto pegajoso. Naima, Kerry, Naomi e o resto dos colegas de classe de Félix só conseguiram olhar com uma expressão assustada para o sangue preto pegajoso. Eles não puderam deixar de lembrar a imagem educada e bonita de Félix que ele tinha na academia e compará-la com tudo o que tinham visto neste jogo. Eles estavam estudando e saindo com um monstro que poderia matá-los facilmente se não fosse pelas poções enfraquecedoras em seus olhos. Infelizmente, se eles soubessem que era totalmente inútil. Ufa, isso demorou um pouco. Félix estremeceu ligeiramente enquanto murmurava, ele realmente era um peixe difícil de iscar. Embora tenha sido apenas um murmúrio, ressoou como um trovão neste estádio terrivelmente silencioso. Isso fez com que os espectadores acordassem do torpor. Então a serpente venenosa de 40 metros, o desperdício desnecessário, mostrando exaustão através do suor e do pânico, então,
Tudo isso foi apenas para atrair o mercador de sangue para se aproximar. Luna disse com uma expressão distraída, como ele pôde pagar uma isca tão cara. Infelizmente para Luna, até mesmo os primogenitores ficaram surpresos depois que sua previsão acabou sendo falsa. No momento, eles só podiam olhar para o sorriso alegre de Lady Esfinge e pensar, ela ficou offline por milhares de anos para dar à luz esta abominação que desafia a lógica. Há algum problema? Lady Esfinge perguntou confusa depois de ver seus olhares estranhos. Tosse, não é nada, estamos simplesmente maravilhados com a paciência do seu pequeno campeão. Aspidochelone disse enquanto mudava sua visão para Félix que estava em processo de teletransporte. O jogo terminou no momento em que ele matou Blood Merchant e obteve suas chaves, transformando-o no The Elastic Keeper. É verdade que o garoto era inteligente o suficiente para brincar com seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos. Erebus disse, ele devia saber que era absolutamente impossível para ele atacar o campeão de Manananggal devido à sua velocidade. Portanto, ele jogou todas as cartas que conhecia para induzi-lo a se aproximar dele. O resto dos primogenitores acenou com a cabeça em concordância. Eles sabiam que se Félix não fizesse isso, ele teria duas opções. Ou ele joga extremamente devagar, concentrando-se apenas em esquivas até que Blood Merchant o perca e mude seu estilo de batalha. Ou força a luta a durar 30 minutos. Isso resultaria no prolongamento do jogo para outro ciclo. Naquela época, o mercador de sangue teria 30% de debuff, enquanto Félix teria seus debuffs eliminados desde que ele sobreviveu à caça. Ambas as opções podem funcionar para Félix garantir a vitória, mas quem sabe se isso levaria horas para acontecer devido ao Blood Merchant ter a capacidade de voar, ao contrário de Félix. Ele se saiu bem, Jormungand disse calmamente. Ele realmente sentiu que Félix ainda estava faltando muito e estava desperdiçando a poção da manipulação de veneno devido à sua falta de compreensão. Muitos problemas que ele teve nos jogos poderiam ter sido resolvidos facilmente com sua manipulação de veneno se seu nível fosse alto o suficiente. Eu deveria dobrar o treinamento dele. Jormungand decidiu solenemente. A energia de emergência da pequena Asna desempenhou um papel enorme em suas lutas. Mas ele não pode confiar nisso para sempre. Preciso prepará-lo antes que a pequena Asna se conecte ao UVR. Caso contrário, ele será esmagado contra os campeões veteranos. Landlord, Abnormal Freak, Landlord. Enquanto Jormungand pensava em maneiras de melhorar o treinamento, Félix era aplaudido de pé por seus fãs e alguns outros fãs-clubes de diferentes raças. Embora seus ídolos tenham sido mortos ou desqualificados, eles ainda achavam que era apropriado dar ao oprimido algum respeito pela inteligência e força que ele demonstrou durante todo o jogo. Um humano vencer um jogo promocional já era algo raro, mas realmente dominá-lo? Isso nunca aconteceu antes. Ninguém ficou mais animado com esse fato do que os próprios humanos, que sentiam um orgulho inato ser estimulado cada vez que ouviam o nome de Félix sendo cantado por outras raças. Uma vitória nos jogos planetários sempre dava ao cidadão uma sensação incrível, mas uma vitória contra outras raças. Essa foi a glória final. Fim do capítulo. Capítulo 504 A aposta. Dê mais uma salva de palmas ao Landlord, o mais novo membro da plataforma UISG. Luna gritou apaixonadamente em seu minúsculo microfone enquanto estava acima do cabelo de Félix, fazendo-o querer apenas dar um tapa nela. Clap clap clap. Infelizmente, ele captou o sentimento e simplesmente acenou para os espectadores e especialmente para seus fãs que agitavam suas bandeiras e batiam os tambores ao som de seus cantos. Depois de mim. A líder Emma trouxe um alto-falante verde perto de sua boca e gritou de alegria, faltam 7 vitórias na terceira linha. Com certeza, o estádio ressoou com aquele canto, deixando todos saberem que Félix ainda estava em sua sequência de vitórias. Puxa vida, ele realmente ganhou 7 seguidas. Que maldita besta! TSK, mesmo que ele tenha quebrado o recorde, é apenas o recorde do ramo humano. A UISG tem o seu próprio que é quase impossível de quebrar.
Ah, você está falando da sequência de 17 vitórias consecutivas deixada pelo Noble Bus. Quem mais? A maioria dos telespectadores estava claramente pessimista quanto às chances de Félix quebrar o recorde consecutivo de vitórias na UISG. Eles sentiram que ele tinha uma pequena chance de conseguir 10 vitórias consecutivas se lhes desse o mesmo desempenho deste jogo, mas depois. Não é uma chance. Eles não estavam pensando assim por despeito ou inveja, mas apenas por lógica. Isso porque eles sabiam que o MMR de Félix estava tão alto que ele seria imediatamente colocado contra jogadores de ouro ou, Deus me livre, jogadores de platina. Ele seria forçado a lutar contra esses monstros para conseguir 100% de vitórias. Felizmente, Félix nunca se importou com o disco ou com o objetivo dele. Ele estava simplesmente fazendo o seu melhor em cada jogo para vencer. Se algum dia ele acabasse perdendo, ele nem se sentiria mal nem deixaria que isso afetasse sua mentalidade, já que perdeu muitos jogos em sua vida anterior. A única coisa que ele aprendeu com as derrotas foi o fato de que, bem, não é o fim do mundo. Ele sempre poderia tentar de novo e de novo e de novo. Faltam 7 vitórias na terceira linha. Faltam 7 vitórias na terceira linha. Sob esse canto, Félix acenou com as mãos para seus torcedores e se teletransportou para fora do estádio sem se preocupar com o acesso de raiva de Luna. Ele tinha muitas coisas para fazer e o tempo definitivamente não era seu aliado. Asterisco asterisco. No momento em que Félix foi teletransportado, Jormungand e Lady Sphinx pediram licença e deixaram a Assembleia também. Eles não se reagruparam no espaço de consciência de Félix, mas foram para a residência de Lady Sphinx na UVR. Era aquela pirâmide dourada de tamanho cósmico no meio do nada. Dentro de um salão confortável, Jormungand recebeu uma xícara de chá de uma empregada, mas acenou com a mão em rejeição. Devemos contatá-los agora? Lady Sphinx perguntou enquanto tomava um gole elegantemente. Duvido que eles nos dessem o link para nos encontrarmos. Jormungand bufou suavemente. Eles sabem que vou me regozijar com a perda deles e envergonhá-los ainda mais. Então, eles simplesmente enviarão um monólito maníaco de sangue imediatamente para o seu endereço. Não vai doer tentar. Lady Sphinx encolheu os ombros e disse, você pode não saber, mas eles ficaram ainda mais egoístas e orgulhosos ao longo dos anos de sua ausência. Especialmente quando forçaram Fenrir a entrar em seu protocolo de hibernação defensivo para sobreviver à sua gangue. Fenrir, suspiro. Jormungand mostrou um olhar culpado ao murmurar o nome, fazendo Lady Sphinx suavizar sua expressão. Ela colocou a mão na dele e o confortou. Eu entendo que seu relacionamento com Fenrir é como o de irmãos de sangue, mas você não deve se culpar pelo que aconteceu com ele. Jormungand balançou a cabeça e disse amargamente, eu deveria estar lá para apoiá-lo. Eu deveria estar ajudando a me vingar de Manananggal em vez de simplesmente desistir. Suspiro, nós nos chamamos de irmãos, mas que tipo de irmão fará isso para outro? Tudo bem, pare de ficar deprimido. Lady Sphinx deu um tapa na mão dele e disse calmamente, você e Thor tinham certeza de que os membros da facção Darken iriam se matar como você fez. Você estava certo, eles vieram para a reunião do pacto e se não fosse pela interferência do primogenitor da ilusão, Fenrir não teria sido tocado por eles. Jormungand sabia que ela estava certa, mas isso não foi suficiente para remover a culpa de deixar Fenrir sozinho contra todos os 3 primogenitores depois que eles saíram do mundo ilusionário. Infelizmente, contra a Grande Depressão, nada além dos seus próprios motivos poderia salvá-lo de cair em tal buraco. Ele sabia que até Fenrir teria caído nisso se não fosse pela raiva ardente que sentia por Manananggal. Durma bem, irmão, porque quando você acordar, vou me certificar de que a visão de um morcego perturbado seja a primeira coisa que você verá. Jormungand pensou com uma expressão firme. Ele sabia que não poderia realmente machucar Manananggal fisicamente devido ao seu estado atual e se ele possuísse o corpo de Félix, isso não mudaria nada. Afinal, eles não poderiam matá-lo mesmo quando ele ainda estava no auge.
Matar primogenitores era uma tarefa quase impossível devido a todas as habilidades de sobrevivência que eles possuíam. Matar Manananggal foi ainda mais difícil já que ele era o primogenitor de sangue. Enquanto ele tivesse sangue, ele seria imortal. Inferno, até mesmo Fenrir conseguiu sobreviver ao ataque de 3 primogenitores que o atacaram juntos. Embora ele estivesse agora em hibernação protetora, ele ainda estava vivo e cada primogenitor sabe exatamente seu local de hibernação. No entanto, os membros da facção Darken ainda não haviam lidado com ele. Não foi porque não queriam, mas porque era simplesmente impossível. Isso porque o protocolo de hibernação de Fenrir possibilitou que ele liberasse um ar frio ao seu redor a cada segundo por toda a eternidade, enquanto permanecesse dormindo. Aquele ar frio se transforma em gelo e se acumula em seu corpo repetidamente a cada segundo que passa. Jormungand foi informado de que a batalha entre Fenrir e os membros da facção Darken ocorreu há milhões de anos, mais ou menos. Isso implicava que Fenrir esteve em hibernação durante todo esse período e seu protocolo ainda estava ativo até hoje, empilhando mais gelo em seu corpo. Lady Esfinge até lhe mostrou uma foto da localização atual de Fenrir e como era. Nesse ponto, Jormungand não sabia como reagir, pois a visão foi chocante até para ele. Quem poderia culpá-lo? A imagem mostrava uma esfera azul gelada que era centenas de vezes maior que o Sol. Como os membros da facção Darkin poderiam fazer alguma coisa agora, quando não conseguiram separá-la durante sua primeira luta com Fenrir? É por isso que irritar os primogenitores e arruinar sua mentalidade era a única coisa que realmente os afetaria e prejudicaria. A maioria dos primogenitores não decidiu se matar devido à depressão. As emoções poderiam ser uma arma mortal e, atualmente, era a única arma de Jormungand. Quanto ao portador, era naturalmente Félix quem estava cantarolando uma música enquanto tomava banho. VRRR. De repente, a pulseira de Lady Esfinge começou a vibrar. Ao ver quem era o remetente, ela informou ao Jormungand: "Acho que você estava certo. Eles realmente não queriam que você os destruísse depois de uma derrota tão esmagadora. Eu os conheço melhor." Jormungand zombou: "Esta é apenas uma derrota, há mais por vir e eles não podem me evitar para sempre." Vocês, meninos, fazem vocês." Lady Esfinge riu com uma expressão feliz como uma adolescente e disse: "Consegui o que queria deles. Certifique-se de que não é uma falsificação ao recebê-lo." Jormungand aconselhou: "Já que estou incluído, você nunca sabe que tipo de travessuras eles farão." "Puxaram para mim?" Lady Esfinge lançou-lhe um olhar destinado a idiotas e disse: "Você acha que eles poderiam enganar meus olhos da verdade?" Ao ouvir isso, Jormungand tossiu para esconder seu constrangimento, pois não deu conta dos olhos arrebentados dela que veem apenas a verdade e nada além da verdade. "Quantos você coletou até agora?" Jormungand disse, tentando mudar de assunto. Eu tenho 37 peças agora." Lady Esfinge disse com um tom orgulhoso. "Muitos." Jormungand ergueu as sobrancelhas surpreso e disse: "Não sei quanto você gastou para obtê-los de outros primogenitores, mas desejo-lhe boa sorte para coletar todas as 197 peças. Tenho todo o tempo do universo para desvendar outro segredo." Lady Esfinge disse em antecipação enquanto olhava para uma imagem holográfica de uma rocha quadrada marrom que tinha 5 linhas inscritas. As inscrições pareciam exatamente iguais às gravadas no corpo de Félix. "O monólito maníaco do sangue." Jormungand murmurou enquanto olhava para as inscrições. Espero que outros se atrevam a apostar em seus próprios monólitos também." Lady Esfinge sorriu amplamente e disse: "Mal posso esperar para tirar todos os monólitos perdidos das mãos daqueles fogues." Ao vê-la se comportar bem com um kit, Jormungand só conseguiu manter a boca fechada sobre sua obsessão por eles. Eles não foram chamados de monólito maníaco por eles sem motivo. É preciso muita paciência e extrema obsessão para reunir todas as peças em um só lugar. Lady Esfinge reuniu apenas 37 depois de bilhões de anos. Ainda havia 160 nas mãos dos primogenitores ou ainda não haviam sido encontrados.
Só quem busca conhecimento com muita paixão e descobre os segredos do universo teve a chance de reunir todos eles. O que eles fazem individualmente? Absolutamente nada. O que aconteceria se eles estivessem reunidos? Ninguém sabe. A única coisa que os primogenitores sabiam era que foi devido a esses monólitos que eles conseguiram aprender o significado de algumas das palavras inscritas em seus corpos. As inscrições que foram responsáveis por dar-lhes presentes desiguais. Fim do capítulo. Capítulo 505 Inventário de cupons. É por isso que alguns primogenitores se recusaram terminantemente a doar seu monólito relacionado ao elemento depois de encontrá-los por acaso ou negociar com outro primogenitor que possuía seus monólitos. Alguns até acreditavam firmemente que aqueles monólitos eram a fonte de sua criação. Manananggal foi um deles. Se não fosse por ele subestimar Félix e superestimar seu campeão, ele não teria ousado aceitar seu monólito como aposta. Infelizmente, ele foi fortemente atraído pela aposta feita por aqueles dois. Lady Esfinge ofereceu uma dimensão separada que estava cheia de energias caóticas e uma entrada desconhecida para o reino do vazio, onde as criaturas do vazio nascem e são enviadas para o universo da matéria. Jormungand não apostou nada, pois já havia dado a maior parte das informações que conhecia sobre alguns tesouros maravilhosos para Lady Esfinge para que ela pudesse apostar em sua posição. Quer verificar minha coleção? Lady Esfinge convidou com olhos brilhantes. Faria alguma diferença se eu rejeitasse? Não. Suspiro, leve-me até lá. Enquanto os dois estavam a caminho da coleção, monólitos, de Lady Sphinx, Félix tinha acabado de tomar banho no mundo real e foi sentar em seu quarto. Rainha, por favor, abra minha lista de ganhos e minha interface de perfil. Félix perguntou enquanto secava o cabelo com uma toalha. Maior que desejo de vencer. Maior que receita total de streaming, 1%, 30 bilhões de SC, com impostos. Maior que título exclusivo, The Big League Player. Maior que pontos de jogo coletados sozinho, 12.800 GP. Os pontos de jogo estão um pouco aquém do esperado. Félix coçou a bochecha, parece que as chaves do mercador de sangue não se transformaram em pontos. Embora tenha se sentido um pouco enganado por isso, ele decidiu não deixar que isso estragasse seu humor e se concentrar nas receitas de streaming. Pelo menos, ganhei uma boa receita. Félix disse com um tom satisfeito. 30 bilhões de SC em um jogo foi além de satisfatório, pois poderia deixar qualquer um para o resto da vida. Félix sabia que ele só ganhava tanto porque a audiência não estava no máximo. Só porque ele jogou um jogo universal não significava que ganharia 1 trilhão em seu primeiro jogo. Afinal, tornar-se universal também significava que o número de jogos acontecendo ao mesmo tempo explodiria, fazendo com que os espectadores se dividissem. Porém, ele sabia que, enquanto continuasse vencendo e ganhando o apoio da raça humana, os próximos jogos seriam mais do que lucrativos, já que a população humana era astronômica. Se apenas 1% decidisse assistir aos seus próximos jogos pagando as taxas de transmissão e optasse por apoiá-lo escolhendo-o como motivo para assistir ao jogo, a quantia ganha faria qualquer jogador morrer de inveja. Ainda bem que minha imagem pública não é mais atroz. Félix riu e passou o dedo no holograma, deixando apenas a interface do perfil. Nome do participante, Landlord não remunerado _6996. Idade. Endereço. Nível de integração. Classificação, ouro de nível baixo. Jogos disputados, 007. Vitórias, 007. Perdas, 000. Sequência de vitórias, 007. Clique para obter recompensas. Sequência de derrotas, 000. Eliminações, 050. Félix ignorou sua classificação que havia caído para o nível inferior e clicou no botão cintilante de sequência de vitórias. Ele já sabia que seria colocado em um nível inferior ao entrar na plataforma universal. Agora, a verdadeira escalada à supremacia começaria. Cupom de avanço de um nível, permite ao usuário pular um nível em qualquer classificação.
Você não pode pular os jogos promocionais. Uma utilização 365 dias antes de expirar. 2. Cupom de anúncio mundial. Permite ao usuário enviar uma mensagem para o céu, visível em todo o mundo do jogo. Uso 365 dias antes de expirar. 3. Cupom de segunda rotação. Permite ao usuário girar a roda 2 vezes. Uma utilização 365 dias antes de expirar. 4. Cupom de desconto de 30% no prêmio. Permite ao usuário comprar 3 itens do prêmio com 30% de desconto. Uso 365 dias antes de expirar. 5. Cupom Winning Streak Saver. Permite que o usuário evite perder sua sequência de vitórias após perder um jogo. Uso 365 dias antes de expirar. Isso é um bom partido. Félix ergueu a sobrancelha surpreso ao ver o 5º cupom. Ele sabia que os cupons também eram divididos em comuns e raros. Exemplos de cupons comuns seriam o cupom de anúncio mundial, cupom de desconto para público, avanço de um nível, ponto etc. Quanto aos cupons raros, eles tiveram um grande impacto no jogador. Assim como o cupom Rank Skip que ele usou em seu jogo prateado. O cupom Winning Streak Saver foi um presente enviado por Deus que não apenas salvaria a sequência de vitórias de Félix quando ele fosse fodido em um jogo, mas também permitiria que ele continuasse recebendo 5 cupons após cada vitória adicionada à sua sequência. 5 cupons por vitória eram o limite. Bom, rainha, por favor abra meu inventário de cupons. Félix solicitou. Foi realmente digno de ser chamado de inventário, pois estava repleto de dezenas de cupons não utilizados. Qualquer jogador que visse a coleção do Félix pularia em cima do Félix e bateria nele por não tirar vantagem deles. Não que Félix não quisesse usá-los, mas o ramo humano do SG era apenas fraco demais para se preocupar em usar um. Mas agora que ele era um verdadeiro jogador de uma grande liga, isso iria mudar. Para garantir minha próxima vitória e aproveitar ao máximo, eu deveria usar cupom de seleção de formato mais pontos de jogo duplos mais segunda roda giratória se o jogo não fosse compatível com minhas habilidades. Félix continuou arrastando um cupom atrás do outro para o lado enquanto continuava a falar. Por último, eu deveria usar o salto duplo e triplo de uma vez, já que estarei lutando com jogadores de pico ouro ou platina. Pode parecer tolice pular níveis, mas Félix entendeu que enquanto ele continuasse vencendo, ele sempre seria colocado novamente em jogadores que estivessem 3 ou 4 níveis acima dele para quebrar sua sequência de vitórias e equilibrar o matchmaking. Afinal, se ele estava vencendo constantemente, isso significava apenas que sua força estava muito acima de seus pares e ele precisava ser colocado contra aqueles que poderiam realmente dificultar a vitória de mais jogos. Ao pular esses níveis, Félix estaria ganhando desejos com limites mais altos. Então, é uma vitória para ele. Tenho 4 desejos em minha posse agora e acho que é hora de usar 2 deles para obter acesso a 2 camadas de dados na rede. Félix considerou. Ele sempre quis usar seus desejos para obter o privilégio de percorrer algumas das informações bloqueadas do público. Se ele tivesse esse acesso, seria muito mais fácil encontrar conhecimento sobre itens, história, ruínas, dados sobre jogadores, e muito mais. Só agora ele achou que era o momento certo para fazer isso, já que ainda teria mais 2 desejos para emergências. Os desejos nunca devem ser usados para itens ou moedas, a menos que seja necessário. O verdadeiro valor que esses desejos tinham era para situações como essas. Rainha, ainda estou na 10ª camada, correto? Félix se perguntou. Não, você entrou na 8ª camada automaticamente quando entrou nos jogos do campeão. Rainha informou. Por que ninguém nunca me contou sobre isso? Félix disse sem palavras. Você não perguntou. Você não perguntou. Tanto a rainha quanto os primogenitores disseram ao mesmo tempo, fazendo suas pálpebras se contorcerem de irritação. Tosse, se eu usasse 2 desejos, que acesso eu alcançaria? Nenhum.
Queen frustrou suas esperanças, seus desejos não são altos o suficiente para desbloquear uma camada inteira. Eles poderiam desbloquear ao máximo ramos de conhecimento nessa camada. Acho que é porque já desci 2 camadas. Félix pensou, tanto faz, rainha, por favor desbloqueie informações sobre tesouros naturais e banco de dados de jogadores do USG. Você está certo? Sim. Cansativo. Uma notificação holográfica apareceu na frente de Félix, parabenizando-o pelo sucesso no acesso àquela informação oculta. Sem mais delongas, Félix foi até a rede e digitou maior que leilões que são renovados para a venda de tesouros naturais de alta qualidade. Instantaneamente, uma longa lista de nomes se desdobrou diante de Félix, fazendo-o sorrir levemente de felicidade. Quando ele pesquisou exatamente essa pergunta meses atrás, ele obteve lixo ou leilões que eram conhecidos por vender apenas tesouros naturais de grau B na galáxia da Via Láctea. Mas agora, ele pôde ver que alguns desses estabelecimentos estavam situados em outras galáxias e seu catálogo de exibição estava repleto de nada além de tesouros naturais de grau A que foram vendidos por 40 bilhões de SC+. Droga, eles com certeza estão roubando as pessoas. A felicidade de Félix durou pouco depois de verificar novamente esses números e compará-los com o que Lady Esfinge lhe vendeu como preciosos tesouros naturais. Tudo custa o triplo do preço de mercado. TSK, eu seria um tolo se gastasse meu dinheiro em seus estabelecimentos. Félix acenou com a mão para o holograma, afastando-o de seu rosto. Embora não tenha ficado satisfeito com os preços, ele entendeu que quando busca tesouros naturais, nem todos seriam dos 4 elementos com os quais ele tinha afinidade. Portanto, ele precisaria se livrar deles. A melhor maneira era naturalmente vendê-los nesses leilões a preços exorbitantes ou negociar com outro interessado. Explorando, você não é fofo? Asnabufou, se você não quer ser morto ou sequestrado, é melhor manter sua bunda no campus. Eu sei. Félix suspirou desanimado depois de ser lembrado de sua atual situação de merda. Embora ele estivesse seguro aqui, ele realmente se sentia como se estivesse preso no campus, já que havia literalmente bilhões de olhos voltados para ele, esperando pacientemente que ele cometesse um único erro. Então ataque. Já era arriscado sair do campus e ir para o castelo da Senhora Esfinge, sem falar em sair do planeta e partir em uma aventura. Acho que preciso enviar Malak ou Eric e também conseguir outros subordinados leais para fazerem minhas explorações para mim. Félix deitou-se na cama e olhou para o teto com uma expressão constipada. Precisarei pagar novamente bilhões para conseguir subordinados dignos e leais, além de equipá-los com naves espaciais, equipamentos, artefatos, dispositivos de exploração e mais coisas para facilitar sua jornada. Tenho 98 bilhões de SC no meu banco, mas ainda me sinto pobre. Félix esfregou as sobrancelhas em cansaço e murmurou, vamos verificar esses 2 primeiro e ver até onde eles chegaram em sua integração, espero que esteja perto do pico do 5º estágio. Fim do capítulo. Capítulo 506 Adicionando novos membros à organização. Sem mais delongas, Félix ligou para Malak e esperou alguns segundos. Cluque. Olá, Sr. Félix. Malak respondeu com um tom respeitoso. Ao contrário da primeira vez em que se conheceram, ela foi completamente comprada por Félix e agora tinha muito respeito, lealdade e confiança. Afinal, meses se passaram e neles ela leu e viu o que Félix era. Esse é o chefe? Deixe-me falar com ele. A voz enérgica de Eric ressoou do outro lado. Para trás. Pare de empurrar minha cara. Eu só quero dizer oi. Esse é meu neto bastardo. A voz irritada de Robert também interveio na ligação. Ao perceber que todos eles estavam agrupados, Félix riu e perguntou. Malak colocou a ligação no viva-voz. Obedecendo às suas ordens, Malak obedeceu e Eric imediatamente gritou de excitação, maldito chefe. Você arrasou no jogo. Estava tudo bem, Félix disse, sabendo que ele realmente não tocou perfeitamente. Aos seus olhos, no momento em que ele ganhasse um jogo sem depender da energia de Asna, ele ficaria realmente orgulhoso de suas vitórias.
O que deu em você para ser humilde? Robert disse com um tom duvidoso. Seu patife pegou todo mundo de surpresa com sua manipulação de veneno, elemento relâmpago e força bizarra. Achei que você ficaria nas nuvens. Eu amadureci, vovô. Félix disse com um tom solene, fazendo Asna e os primogenitores revirarem os olhos para ele. Amadureceu? Serei um tolo em mentir. TSK, quem está me ligando agora? Vamos conversar mais tarde, filho, tenho trabalho a fazer. Robert disse uma última vez antes de se despedir apressadamente e entrar novamente no UVR. Ele era um homem ocupado, com uma empresa e uma rede de pizzarias que se tornou um sucesso no território UVR do Reino de Alexander. Como sabia que Félix não responderia às suas perguntas sobre as coisas que viu em seu jogo de promoção, Robert não se preocupou em perder tempo mencionando o assunto. Infelizmente, Eric não foi tão sábio em sentir o mesmo, pois não hesitou em perguntar entusiasmado: chefe, como você conseguiu a manipulação do veneno? Golpe. Malak não hesitou em dar um tapa na cabeça dele enquanto o repreendia: pare de dificultar as coisas para ele. É óbvio que isso foi feito pela Organização Fantasma e ele é obrigado por contrato a não falar sobre esses assuntos. Desculpe, fiquei irritado. Eric se desculpou com um tom tolo enquanto esfregava o couro cabeludo careca e avermelhado. Não se importe, Félix disse calmamente, liguei para você para verificar sua integração e também para dar boas notícias. Malak ergueu uma sobrancelha intrigado e informou, bem, atualmente estou no pico do 5º estágio de substituição. Cheguei há um mês e parei exatamente como você nos pediu. Mesmo, Eric disse, isso é bom. Félix acenou com a cabeça satisfeito. Então, ele sorriu e perguntou, o que vocês acham de usar uma linhagem mítica como nível 7? Malak e Eric enrijeceram imediatamente após ouvir isso. Quando viram a reação um do outro, souberam que ele realmente mencionou o termo linhagem mítica. Boss, chefe, você não está brincando com a gente, certo? Eric gaguejou enquanto falava, essas linhagens são procuradas por todos os linhagens da galáxia, alguns jogadores famosos e ricos até postaram em suas contas de mídia social que estão dispostos a comprar uma por 60 bilhões de SC. Até Malak, que era conhecido por ser sério e sereno, reagiu excessivamente. Quem poderia culpá-la? Obter uma linhagem mítica era atualmente o sonho de todo linhador de sangue. Bem, o sonho secundário depois de Félix ter acabado de mostrar a todos que os humanos eram capazes de usar manipulação elementar. Tudo bem, não me pergunte, estou apenas entregando notícias dos superiores da minha organização. Félix mentiu calmamente, eles queriam adicionar alguns membros para explorações de ruínas antigas e eu recomendei que vocês dois fizessem parte disso. Se você concordar, você fará oficialmente parte da organização e recompensará a linhagem mítica para cada um de vocês. Sério, eles realmente concordaram? Tanto Malak quanto Eric ficaram surpresos e também febris com a notícia. Eles sempre quiseram fazer parte da organização depois de ver todas as coisas boas que ela fez para Félix. Dos seus olhos, linhagens míticas, manipulação elementar e muito mais. Eles queriam que eles os tivessem também, mas não parecia certo pedir a Félix que os recomendasse abertamente, já que ele era seu superior com um contrato rígido com eles. Ao aderir a outra organização, os termos do contrato podem entrar em conflito com o assinado com Félix. Por exemplo, a organização pode precisar que eles mantenham em segredo tudo o que ouvem ou veem. Mas o contrato de Félix com eles os obriga a divulgar qualquer informação que ele queira deles. Este conflito de termos será descoberto pela rainha logo no início e impedirá que eles assinem o contrato da organização, mesmo que quisessem. Se eles soubessem que Félix era a organização, não teriam esses pensamentos. Pena que Félix não tinha intenção de revelar a ninguém que a organização era uma farsa, para que não levasse um tiro no pé. Até mesmo para Malak e Eric que tinham um contrato rígido assinado entre eles. Ao fazer com que a organização assumisse o controle desses assuntos, também seria muito mais fácil identificar qualquer coisa ruim que pudesse acontecer com ela. Então,
Você quer explorar ruínas? Félix perguntou com um tom solene. Não vai ser nada fácil, pois você estaria lidando com piratas, inimigos da organização, meus inimigos, concorrentes que tiveram sorte nas ruínas e, o mais importante, os sérios perigos dentro das ruínas, eles mesmos. Embora a expressão de Malak tenha ficado sombria instantaneamente depois de ouvir isso, o entusiasmo de Eric não foi afetado nem um pouco. Sua atitude despreocupada não vai funcionar no universo. Minha tripulação foi morta e o resto escravizado por piratas que nos interceptaram quando chegamos às ruínas. Ela fechou os olhos, não querendo se lembrar daquela experiência infernal pela qual havia passado. Separação da família, amigos mortos e companheiros de clã e, o mais importante, acabar como escravo. Tudo isso aconteceu porque a exploração das ruínas deu errado. Pelo menos ela não recebeu o mesmo tratamento que Félix. A organização sabe que explorações de ruínas não são brincadeira. Félix disse calmamente, é por isso que eles vão lhe dar as linhagens míticas primeiro para ajudá-lo a atingir 75%, mesmo que sejam apenas 75%, você será mais poderoso do que os linhagens de sangue de pico do sexto estágio. Haha, mesmo que seja apenas 50%, estou disposto a fazer isso. Eric sorriu. O mais razoável Malak teve que perguntar com a testa franzida, por que exatamente 75%? É porque precisaremos de 2 garrafas? Sim, a organização não pode dar 2 garrafas a cada um, pois elas ainda não são fabricadas em massa. Félix continuou com suas besteiras casualmente. Na verdade, ele não confiava neles o suficiente para trazê-los para dentro do mundo dos primogenitores, fazendo-os atingir 99% e acordá-los. Além disso, ele também não se atreveu a fazer isso, pois não tinha ideia de como The Rock e Phoenix reagiriam depois de serem acordados. Isso é uma questão totalmente diferente. Quem sabe se ela iria atacar Malak e ele depois de acordá-la de seu longo sono. Afinal, ela ainda estava viva e dormindo feliz acima de uma estrela aleatória no cosmos infinito. Portanto, mesmo para Malak e Eric, ultrapassar os 75% era demasiado arriscado. Atenção, se você escolheu esta rota, talvez nunca tenha chance de entrar no reino de origem. Félix perguntou, você concorda com isso? Ambos encolheram os ombros ao mesmo tempo e disseram, sem problemas. A reação deles não surpreendeu Félix, pois ele entendeu que o Origin Realm não era acessível a ninguém que atingisse o pico do sexto estágio. Havia muitos requisitos e eles precisavam ser atendidos perfeitamente. Caso contrário, apenas a morte aguarda quem fizer isso. Agora que resolvemos isso, enviarei a você por e-mail o contrato modificado da organização. Félix se gabou descaradamente, eu mexi alguns pauzinhos para modificá-lo para se adequar melhor à nossa situação. Asna e os primogenitores já tinham ouvido besteira suficiente para hoje reagirem mais. Obrigado, chefe. Não vamos envergonhá-lo. Eu sei que Malak não vai, mas você. Altamente duvidoso. Félix disse, rindo. Eric só conseguiu esfregar o nariz com uma expressão envergonhada, sabendo que provavelmente causaria problemas. Sir Félix, que tal o velho Robert? Malak perguntou com um tom preocupado. Conseguimos nos defender de várias tentativas contra ele e duvido que elas diminuam depois que seus inimigos perceberem nossa ausência. Félix acenou com a cabeça em reconhecimento e disse, é por isso que preciso que você contrate muitos servos fortes. 2 deles para sua proteção e os outros irão acompanhá-los como seus companheiros de esquadrão em suas explorações. Eu vejo. Malak, quero que você cuide disso hoje. Félix disse, vou lhe enviar a capital. Certifique-se de escolher bem. Vou verificá-los mais tarde. Eu vou fazer isso. Malak disse com um tom solene. E eu, chefe? Eric reclamou, estou ficando entediado aqui sem fazer nada além de ouvir o Elder Robert reclamar sobre o difícil mercado de alimentos da UVR. O HMM, bem, eu preciso de ajuda para comprar essas linhagens de nível 5, não posso perder meio dia correndo de uma loja para outra. Félix ponderou por um segundo antes de balançar a cabeça. Você não se importa de fazer nada.
Qualquer coisa, desde que seja divertido. Tudo bem, depois que você assinar o contrato da organização, direi a eles que você não se importa em ser um mensageiro. Félix disse. Garoto de recados? Eric repetiu com uma expressão atordoada, sentindo-se como se tivesse sido enganado. Pensar sobre isso. Félix olhou para a hora e disse, vou deixar vocês agora. Vocês podem esperar que o e-mail chegue em 1 ou 2 horas. Depois de ouvir a despedida, ele desligou e começou a elaborar o contrato imediatamente. Termine rápido, para que possamos reiniciar o treino de onde paramos. Jormungand repreendeu, seu uso de manipulação de veneno é uma vergonha. Você não disse isso quando eu criei você a partir de veneno. Félix murmurou para si mesmo. Eu ouvi alguma coisa? Jormungand estreitou os olhos para Félix, lançando-lhe um olhar mortal especial que nunca deixa de causar arrepios na espinha de Félix. Tosse, nada. Isso foi o que eu pensei. Saia dele. Lady Esfinge repreendeu Jormungand, conseguindo aquecer o coração de Félix. Infelizmente, ela logo esfriou com uma ameaça, os exames finais são em 20 dias e é melhor você ficar entre os 3 primeiros no primeiro semestre para não acabar no meu laboratório novamente. Ainda nem tirei uma soneca. Félix fica um pouco choroso ao lembrar das provas finais e de outras coisas que ainda precisa tirar. Ele mal teve chance de respirar depois do jogo. Fim do capítulo. Capítulo 507 Manipulação externa. Os 3 meses de hibernação realmente o atrapalharam, já que ele havia matado muitas aulas sobre poções que estariam nos exames finais. Se não fosse sua memória fotográfica, que o salvou da montanha de textos de livros, ele ficaria sem lágrimas. Eu deveria ligar para Naima e as meninas para me ajudarem a encontrar maneiras de aumentar minha taxa de eliminação escalonada. Félix decidiu contar com as amigas, pois sabia que isso lhe pouparia muito tempo do que fazer tudo sozinho. Sem mais delongas, ele ligou para Naima enquanto continuava a redigir um contrato real para sua organização. Ele percebeu que poderia ser útil para enganar. Tosse, para convidar outras pessoas para se juntarem a ele. A conversa começou desfavorável para Félix devido às inúmeras ligações e mensagens que ele perdeu das meninas. Mas ele entrou com força e salvou o dia com algumas palavras doces. Isso o colocou no grupo de estudo dos exames finais. No entanto, como as meninas estavam muito adiantadas na preparação, Naima e Kerry decidiram acrescentar 1 hora para ensinar a Félix algumas das coisas que ele sentia falta. Obrigado, senhoras, vou pagar bebidas para vocês depois dos exames. É melhor você. Félix desligou o telefone depois de se despedir e continuou trabalhando em silêncio na minuta do contrato. Em 30 minutos, ele terminou e enviou por e-mail aos seus subordinados, além das capitais, para executarem as tarefas que lhes deu. Nem um segundo depois, a rainha o informou, Eric Boggos assinou o contrato da Organização Fantasma. Mal de cal, quando ele aprenderá a ler contratos? Félix deu uma palmada no rosto no momento em que ouviu isso. Ele sempre soube que Eric era muito ingênuo para seu próprio bem devido ao seu passado, mas ele pensou que passando um tempo com o Malak maduro, ele poderia aprender a manter a guarda alta ou pelo menos a ler um maldito contrato uma vez. Tanto faz, Malak estaria liderando as expedições. Félix suspirou de cansaço e abandonou o assunto imediatamente, sabendo que não tinha tempo para gastar com ninguém além de si mesmo. Vamos comprar algumas guloseimas da premiação antes do início do treinamento. Félix rapidamente abriu a lista de prêmios e desceu até os itens mais caros. Naturalmente, eles eram artefatos reais de qualidade da raça Anã. Ao contrário do ramo humano do SG, havia dezenas de artefatos para todos no jogo pegarem. Félix gastou todos os seus pontos comprando-os a granel. Em seguida, ele fechou a janela da premiação e foi verificar quando será o próximo encontro na Ivy League City. Em 26 dias. Bom, farei uma visita depois dos exames e venderei esses artefatos. Félix decidiu com um sorriso satisfeito. Afinal, havia uma grave escassez de artefatos na galáxia. Ancião, estou pronto.
Quando terminou, Félix fechou os olhos, preparando-se para entrar. Jormungand rapidamente derrubou seu rei enquanto o jogo ainda estava acontecendo e disse apressadamente: vamos começar com sua atroz manipulação externa e voltar para alguma técnica interna. Asna, que percebeu tarde que estava ferrada, gritou para Jormungand: volte aqui e perca. Infelizmente, Jormungand já havia se teletransportado para seu quarto e logado no UVR. Então, ele enviou a Félix um novo link para a sala de seu UVR e esperou por ele. A sala era gigantesca, pois tinha um teto de grande alcance quase invisível e paredes que se estendiam por dezenas de quilômetros. Havia muitas áreas ambientais, abrangendo desde cadeias de montanhas, florestas, desertos, pântanos, alturas nevadas e, naturalmente, também uma área pura para treinamento de máquinas e medições. Um momento depois, o corpo de Félix foi construído ao lado de Jormungand, que estava parado na área de máquinas. Venha aqui. Jormungand gesticulou para Félix enquanto usava um manto preto de mangas compridas que combinava bem com seu cabelo arroxeado e pele com escamas verdes. Quando Félix estava ao lado dele, ele foi atingido inesperadamente na cabeça com um soco no dedo, fazendo-o estremecer com uma expressão injustiçada. Não faça outra imitação minha nos jogos ou de ninguém se você ainda não consegue controlar seu veneno externamente. Jormungand repreendeu: você tem exercido demais sua energia mental para controlar tantas coisas ao mesmo tempo. Isso é um grande erro, já que você deixa sua mente indefesa contra ataques mentais. Eu sei. Félix esfregou o couro cabeludo e disse: essa foi a primeira e última vez que fiz uma coisa dessas. Só fiz isso porque tenho energia suficiente e sei que o mercador de sangue não tinha habilidades mentais. Nenhuma criação para mim? Ao ouvir isso, Lady Esfinge ficou imediatamente descontente, mas não interrompeu a conversa. Bom, agora continue de onde você saiu da última vez. Jormungand disse. Félix acenou com a cabeça e estalou o dedo, sendo teletransportado para um dos muitos pântanos da sala. A água rasa era verde escura e continuava a lançar bolhas desagradáveis no ar que fariam qualquer um desmaiar apenas com o cheiro. No entanto, Félix não demonstrou nenhum pingo de desgosto por estar neste ambiente horrível. Em vez disso, ele se sentiu como se estivesse em sua casa, pois o odor da água tinha um cheiro celestial, enquanto o miasma arroxeado tinha um sabor tão doce quanto açúcar. Félix entrou no pântano e sentou-se em posição de meditação nas águas rasas, deixando apenas a cabeça exposta. Bolhas explodiram perto dele, atingindo seu rosto com gotas ácidas, mas apenas deslizaram por suas bochechas e retornaram ao pântano. Ele fechou os olhos e sentiu como se estivesse no topo do mundo, pois a água e a atmosfera eram quentes e suaves. Sinta o veneno ao seu redor, entenda o que é veneno e por que veneno é veneno e não outra coisa, seja veneno e nada além de veneno. Só então você poderá aumentar sua afinidade com o veneno além dos limites. A voz de Jormungand continuou ecoando no pântano, fazendo Félix se afogar em sua voz e atmosfera calmantes. Eles fizeram esse tipo de exercício por 2 semanas no momento em que Félix terminou o mínimo, requisito para começar a aprender sobre manipulação externa. Com base nas lições de Jormungand, a manipulação externa permitiria a Félix controlar qualquer tipo de veneno ao seu redor por mero sentimento. Ponto. Isso foi mais difícil do que parece, já que essa conexão não poderia ser dada ou ensinada. Mesmo o Jormungand não tinha como acelerar o progresso de Félix alimentando-o com algo. Ele só poderia dar a Félix algumas dicas que o ajudaram em sua juventude a dominar a manipulação externa. Esta prática atual era seu próprio método para aumentar a conexão ou a afinidade que ele tinha com o elemento. Afinal, ele poderia ter recebido uma manipulação elementar perfeita. Mas ele teve que aprender tudo sozinho desde o início. Seu chamado índice de afinidade de 100% pode parecer incrível nos padrões de sua raça, mas nos padrões dos primogenitores, esse era o requisito mínimo para qualquer tipo de manipulação. Jormungand continuou falando com sua voz sulista, é por isso que poderia ser melhorado externamente.
No entanto, a verdadeira afinidade é aquela que só pode ser melhorada com esforços pessoais para estabelecer uma conexão com o seu elemento. Félix não respondeu nem demonstrou reação. Ele simplesmente absorveu seu conhecimento enquanto continuava a criar uma ponte com elementos venenosos ao seu redor. Nas semanas em que tentou esse exercício, ainda não obteve muito sucesso. A única razão pela qual ele poderia usar alguma manipulação externa no jogo antes era devido à sua afinidade de 100%. Enquanto ele não criasse uma conexão, ele nunca avançaria em sua manipulação. Se você conseguisse atingir um alto nível de conexão, não seria difícil ser o próprio elemento. Jormungand tentou. Você não quer se transformar em uma névoa de veneno. Você não quer se transformar em um raio e viajar pelas nuvens. Tudo isso poderia ser feito se você simplesmente trabalhasse duro o suficiente. Aspas. Droga, velha cobra. Asna repreendeu irritada. Como ele pode se concentrar em sentir veneno com sua tagarelice constante em seus ouvidos? Caramba, o que você sabe? Jormungand criticou. Estou falando com a voz do veneno, estou facilitando as coisas para ele. É por isso que ele melhorou incrivelmente. Sua voz é com certeza venenosa, certo? Asna disse sarcasticamente. Seu pequeno. A voz suave de Jormungand desapareceu quando ele gritou severamente. Você tem faltado boas maneiras ultimamente. Boas maneiras? Não fui eu quem saiu no meio do jogo de xadrez depois de perceber que estava condenado. Asna disparou tiros sem cuidado, fazendo Lady Esfinge rir enquanto virava a página de um novo livro. Assim como o Jormungand queria responder, ele respirou fundo e se acalmou, não querendo entrar em uma das famosas armadilhas de briga de Asna durante o treinamento de Félix. Eu lidarei com você mais tarde. Jormungand disse severamente e se concentrou em Félix, que parecia ter entrado em seu próprio mundo, já que nem sequer vacilou com a briga deles. Ele entrou na zona? Jormungand ergueu uma sobrancelha surpreso. Ele pode ver as partículas de veneno ao seu redor agora. Fim do capítulo. Capítulo 508. O tio-avô. Asna também parou de falar imediatamente ao ver a condição de Félix. Todos os três sabiam que o estado da zona era uma condição que não poderia ser acessada manualmente, mas apenas por acaso. Isso poderia acontecer com qualquer pessoa, desde os plebeus até os mais fortes de todo o universo. De atleta a jogador profissional de SG e finalmente a Potionir. Félix estava atualmente desconectado do mundo, com os olhos fechados enquanto sua mente estava em um lugar completamente diferente. Embora seus olhos estivessem bem fechados, ele podia ver partículas de energia verde nadando em sua visão. A sensação era inconcebível de que essas partículas sempre estiveram lá, mas ele nunca as notou antes. Eles eram extremamente brilhantes, provavelmente devido ao seu grande número. Porém, assim como ele queria mergulhar mais fundo neste mundo, as luzes brilhantes diminuíram e o show foi concluído contra sua vontade. Apenas a escuridão ficou para trás, fazendo-o abrir os olhos com uma expressão abatida. Isso está relacionado ao talento ou algo assim? Félix deveria ficar em dúvida, pois passou semanas fazendo o mesmo exercício, mas o único resultado positivo que obteve foi este. Ele não sabia se deveria considerar resultados positivos, já que não se beneficiou de nada. Não pense assim, rapaz. Jormungand confortou. Isso deve ser difícil para você, já que sua raça não tem nenhuma relação inerente com o veneno, como as espécies de serpentes, aranhas, escorpiões, etc. Eu vejo. Félix assentiu, sentindo-se um pouco melhor consigo mesmo. Ele sempre foi pressionado de que seus resultados insatisfatórios decepcionariam Jormungand, já que ele estava usando manipulação de veneno. Mas descobriu-se que não era ele o lixo, mas todas as raças ou espécies sem relação herdada com o veneno. Devo tentar de novo? Félix se perguntou. Sim, continue fazendo isso por 3 horas. Jormungand disse, então, você é livre para escolher se deseja treinar manipulação interna ou prática de combate corpo a corpo contra mim.
Félix acenou com a cabeça e fechou os olhos novamente, depois relaxou os ombros e flutuou nesta atmosfera calorosa. Asterisco asterisco. Enquanto Félix se sentia como se estivesse em uma fonte termal, a notícia de seu jogo promocional já havia se espalhado não apenas por toda a galáxia, mas também por todo o mundo. Afinal, as coisas que ele exibiu no jogo fizeram com que ele parecesse mais uma nova raça que se assemelhava aos humanos do que os próprios humanos que eram reconhecidos por serem fracos. Enquanto a mídia de outras galáxias escreveu alguns artigos sobre ele para os interessados, a mídia da Via Láctea ficou absolutamente maluca. Os artigos que eles continuaram divulgando eram maiores que o anterior, transformando Félix em uma espécie de herói que foi enviado para trazer alguma honra à sua raça no cenário universal. Nenhuma mídia o criticou ou se atreveu a fazê-lo quando a maioria das pessoas na galáxia estava chapada, vendo Félix brutalizar um jogador após o outro em seu jogo de promoção. Não importa como eles discutiram esses assuntos, a resposta sempre volta para a organização fantasma. Félix desativou sua caixa de entrada de e-mail logo após o término do jogo porque sabia que muitas origens estariam enviando convites para festas, reuniões, casamentos e qualquer reunião social para aproximá-lo e questioná-lo. Ele tinha certeza de que 1 ou 2 linhadores de sangue do Origin Realm estariam na lista de convidados com ele. Félix não estava pronto para lidar com nenhum deles, pois sabia que aqueles velhos monstros tinham força suficiente para esbofeteá-lo até a morte. A diferença entre o Bloodliner de pico do 6º estágio e o Origin Realm era insondável. Se não fosse assim, alguns humanos nunca teriam chegado à platina ou ao diamante na UISG. Ele já respondeu. O grão-ancião acordou de seu sono só para isso. O chefe Maganda perguntou com um tom apressado enquanto andava pela Princesa Bird, que estava olhando para sua caixa de entrada. Pare de se mover ao meu redor, você está me deixando tonto. A Princesa Bird lançou ao pai um olhar irritado e disse, e duvido que ele responda a qualquer um de nós depois de ver o quão louco o mundo exterior é. Ah, eu não deveria ter acordado o mais velho e contado a situação para ele tão cedo. O chefe sentou-se na beira da cama e suspirou de frustração. Ele pensou que Félix ou a organização responderiam a eles, já que eram aliados no papel, mas ele não recebeu uma única resposta por horas. Isso o estava assustando, pois sabia que o grão-ancião valorizava o tempo mais do que qualquer coisa no universo. Fazê-lo esperar por um minuto poderia fazer com que ele perdesse um membro. Infelizmente, minutos se passaram e horas. Félix não respondeu magicamente a ele, pois ele ainda estava relaxando no pântano, tentando o seu melhor para estabelecer uma conexão com seu elemento. O chefe Maganda só conseguia olhar para o teto do quarto da filha com uma expressão inexpressiva e suor frio cobrindo todo o corpo. Vou ser morto se o encontrar sem informações. Logo, ele olhou para baixo e viu Alicia brincando com os pés para cima enquanto lia as últimas notícias sobre Félix nos fóruns. Uma ideia lhe ocorreu. Alicia, sim, você não quer ver seu tio-avô. Você nasceu enquanto ele ainda dormia. Ele perguntou com um tom esperançoso. Não, Alika respondeu sem rodeios enquanto escrevia um comentário, criticando alguém que elogiou Félix. Você ainda vem comigo de qualquer maneira. O chefe a pegou pela cintura e a fixou no ombro contra a vontade dela. Coloque-me no chão. Alicia teve um acesso de raiva imediatamente. Vou contar para a mamãe sobre isso. O chefe Maganda ignorou as ameaças dela e os olhares estranhos dos criados enquanto caminhava em direção ao elevador. Por que você está olhando para mim? Alicia rosnou. Chame a segurança. Estou sendo sequestrada por um impostor. Infelizmente, ninguém se preocupou em abordar suas travessuras. Uma interação como essa já acontecia semanalmente. Oh, pai, o que você está fazendo de novo? De repente, uma voz agradável ressoou de cima, fazendo Maganda, Tiff e Alicia olharem para cima. O que apareceu a eles foi uma hipnotizante garota bronzeada de pernas longas, que tinha o cabelo castanho caramelo preso em um rabo de cavalo curto. Ela estava vestindo shorts e uma camiseta azul justa. Irmã mais velha Lê, salve-me.
Ele está me levando para o grão-ancião. Alicia imediatamente implorou. No momento em que todos ouviram esse nome, baixaram a cabeça e se espalharam como um bando de baratas que ficaram expostas debaixo de um forno. Olhando para ela escapando de volta, a princesa Bird só conseguiu gritar alto, seu traidor. ... Poucos minutos depois, nas profundezas da árvore real, onde nada se via além de raízes gigantes e terra, Maganda Tiff chegou à porta de uma sala feita dentro de uma das muitas raízes. O túnel que levava até lá estava bem iluminado e desprotegido. O chefe empurrou lentamente enquanto falava com um tom respeitoso: "Grande ancião, cheguei." Ao não receber resposta do outro lado, Maganda Tiff e Princesa Bird engoliram em seco ao mesmo tempo, nervosas. Depois de alguns segundos, a Princesa Bird sussurrou: "Vamos embora, ele deve ter voltado a dormir depois que você o fez esperar." Antes que ela pudesse terminar, Maganda Tiff fechou a boca apressadamente e a silenciou com o suor escorrendo pela testa. Assim como ele queria repreendê-la, uma voz profunda e estridente ressoou em seus ouvidos como um trovão: "Já se passou 1 hora, 12 minutos e 37 segundos desde que você saiu. Para me deixar esperando tanto tempo, é melhor você ter algo bom oferecer." As mãos do chefe Maganda tremeram ligeiramente, fazendo a Princesa Bird perceber que seu pai temia sinceramente o grão-ancião. Ela nunca o tinha visto antes, mas ouviu rumores de suas irmãs mais velhas que o conheceram anos atrás. Com base nas palavras deles, ele é mais antigo que a própria árvore real, que resistiu ao teste do tempo por eras e eras. Mas, ao contrário da imortal árvore real, ele já havia atingido o fim de sua longevidade há 100 anos. Atualmente, ele estava apenas retardando sua morte ao entrar em longos sonos. Então, ele estava sempre um pouco nervoso quando chegava a hora. "Ancião, tentei contatá-lo e sua organização dezenas de vezes, sem sucesso." Tiff admitiu: "Perguntei a outros membros da minha aliança e eles me informaram que ele também não respondeu às suas ligações." Silêncio. Nesta área esquecida por Deus, onde a luz do sol nunca chega, tal silêncio pode ser terrível e assustador. "Pai, ele está bravo?" Princesa Bird perguntou telepaticamente. "Não." Chefe disse com um sorriso amargo: "Ele está lívido." "Eu aceito." Antes que a Princesa Bird pudesse responder, seu rosto ficou subitamente tingido de vermelho, fazendo-a enrijecer em seu lugar. Apenas seus olhos conseguiram se virar e olhar para seu pai, que estava parado com um único braço sobrando. O outro não estava em lugar nenhum. "Só me acorde quando marcar um encontro com ele." A mesma voz estridente desta vez soou distante e baixa, como se tivesse sido enviada de um buraco. Então, a porta se fechou sozinha, deixando o chefe ensanguentado e a atordoada Princesa Bird sozinhos. Pai, você está bem?" Princesa Bird perguntou apressadamente com um tom preocupado enquanto irradiava poções de rejuvenescimento desajeitadamente. Tive muita sorte." Em vez de sentir dor ao perder um membro, Maganda Tiff simplesmente riu enquanto fechava a ferida com força com seu controle mental. Ele realmente acreditava que escapou levemente, pois esperava que ambos os membros fossem perdidos depois de cometer tal erro. "Trazer você aqui foi realmente a atitude certa." Maganda Tiff deu um tapinha na estupefata Princesa Bird e começou a andar de onde ele veio, sem se importar nem um pouco com o membro perdido. Enquanto isso, Zozia e Berry se saíram um pouco melhor do que ele, já que seus Origin Realm Bloodliners não eram tão velhos para se sentirem impacientes com cada segundo desperdiçado. Porém, Gabriel quase acabou na mesma situação devido ao seu bisavô estar perto de morrer. A desconexão prematura de Félix realmente criou uma bagunça para eles, mas eles só podiam se culpar por informarem os mais velhos sobre tudo no momento em que o jogo terminou. Mas a pressa deles era justificável, pois eles sabiam que não apenas os mais velhos estavam interessados em Félix, mas em todos os Bloodliner do reino de origem vivos na galáxia. Suas fontes lhes disseram que muitos gigantes adormecidos foram acordados pela notícia. Isso significava que os abutres tinham acabado de ser atualizados,
tornando ainda mais impossível para Félix deixar o Império das Bruxas e partir em aventuras. Fim do capítulo. Capítulo 509. Uma competição acirrada nos próximos exames finais. 2 horas depois, Félix havia terminado seu treinamento de manipulação externa e agora estava praticando seu combate corpo a corpo contra Jormungand, que estava lutando contra ele com uma única mão. A prática era puramente sobre artes marciais e técnicas sem habilidades elementares. Consequentemente, Félix continuou recebendo uma surra após a outra, sem fazer Jormungand se afastar nem um passo. Quando terminou, a noite já havia chegado. Félix pediu licença e se teletransportou de volta para sua casa em Vandaron. Ele vestiu roupas decentes e mandou uma mensagem para Naima, perguntando se todos já estavam reunidos em seu quarto. Ao receber a aprovação, Félix usou o link de seu quarto para se teletransportar. O corpo de Félix foi reconstruído bem ao lado de um sofá confortável que foi ocupado por Kerry e Naomi. Enquanto isso, Naima e mais algumas bruxas estavam sentadas em outros sofás ao redor de uma mesa de vidro quadrada. No momento em que Félix abriu os olhos, ele sorriu levemente e cumprimentou: "Boa noite, senhoras." "Félix, você finalmente apareceu depois de 3 meses. Já faz muito tempo desde que vimos você." As meninas com certeza ficaram surpresas com sua aparição repentina, fazendo-o perceber que Naima provavelmente não o informou sobre sua participação. Um por um, eles se levantaram e foram dar-lhe um abraço rápido, pois já fazia 3 meses e quase 2 semanas desde que o viram. "Desculpe, a professora da Lilia foi mais rígida do que eu esperava, pois não me permitiu entrar na UVR por muito tempo." Félix inventou uma desculpa idiota para evitar ser questionado sobre o motivo de ter ignorado suas ligações ou reuniões nos últimos 3 meses. "Ah, espero que você tenha aprendido alguma coisa, pelo menos." Naomi disse com um sorriso fofo: "Se você ainda estiver tendo dificuldades com algumas lições, é só apontar. É por isso que estou aqui." Félix suspirou: "A professora da Lilia não me ensinou as matérias que vão estar nas provas finais." As meninas ergueram as sobrancelhas surpresas e exclamaram: "Você não pode estar falando sério." Félix estendeu as mãos desamparadamente e disse: "Preciso praticar todas as poções que nos ensinaram se quiser passar nos exames." "E quanto ao teóricos?" Kerry perguntou com tom preocupado. "Existem dezenas de livros que você deve ler em menos de 20 dias. Félix acenou com a mão: "Já resolvi isso. Não sei como você fez isso, mas se forem exames práticos, esses 20 dias são mais que suficientes para praticá-los o suficiente para garantir um C+." Kerry suspirou de alívio e disse: "Não é alto, mas você não vai falhar." "C+? Provavelmente serei morto se mostrar a Lady Esfinge uma marca de lixo." As pálpebras de Félix se contraíram ao ouvir isso. Félix sentou-se em uma cadeira e disse: "Vocês, meninas, continuem sua preparação, estarei estudando sozinho até vocês terminarem." Naima e o resto acenaram com a cabeça e continuaram a preparação de onde pararam. Embora quisessem ajudar Félix, isso não significava que iriam colocá-lo como prioridade e ignorar suas próprias marcas. Todas as bruxas da Academia Real estavam entre as 10 melhores de sua escola primária. Isso significava que eles eram extremamente competitivos e não aceitariam menos do que estar entre os 10 primeiros. Naima e o resto dos colegas de Félix pretendiam não apenas estar entre os 10 primeiros da turma, mas durante todo o semestre, ultrapassando centenas de bruxas. Eles sabiam que não seria nada fácil. Inferno estaria no limite da impossibilidade, já que, em uma competição tão acirrada, um pequeno erro poderia derrubar uma bruxa direto do top tenente para o top 50. Félix estava tentando ficar entre os 3 primeiros nesta competição com múltiplas desvantagens que possuía. Simplesmente não parecia possível. 20 dias, 6 poções, taxa de eliminação de 80%. Félix pensou franzindo a testa: "Minha memória poderia me ajudar com a receita e os passos, mas nada poderia me ajudar a atingir uma taxa de eliminação de 95% mais nesses 20 dias."
Esse é realmente o único dilema que o impedia de chegar ao topo. Se eu usasse os métodos habituais, provavelmente melhoraria apenas ligeiramente o meu controle mental nesses 20 dias. Isso não chega nem perto. Preciso encontrar outro caminho. Félix contemplou enquanto ouvia a conversa das meninas enquanto observavam Naima. Ela estava inventando uma poção com materiais preparados. Ao lado dela havia uma tela que mostrava o mundo microscópico e os micro-organismos de aparência assustadora sendo transformados em cinzas por uma onda laranja que passava sobre eles como uma maré. Com uma reviravolta aqui e ali, Naima terminou de matar 95% dos micro-organismos antes que os materiais derretessem completamente. Em vez de continuar a mistura, Naima acenou com a mão e o caldeirão foi retirado. Sua característica inata é realmente incrível quando se trata de lidar com esses micro-organismos. Uma bruxa disse com um tom de inveja. Outras bruxas concordaram com a cabeça, pois também queriam ter uma igual. Quem poderia culpá-los? A característica inata de Naima permite que ela aqueça sua energia mental em um nível microscópico, tornando 10 vezes mais fácil lidar com esses micro-organismos. Na verdade, ela já pode ser melhor que Lara quando se trata exatamente dessa parte. Está tudo bem. Naima sorriu amargamente. Poderia ter sido melhor se fosse útil inventar poções de nível 2. Pelo menos é útil na sua mistura. Sim, negociarei com você qualquer dia com o meu. Vê-los discutindo sobre suas características inatas deixou Félix bastante deprimido. Ele sabia que já era difícil lidar com as desvantagens que tinha. Agora, ele precisa competir com bruxas que possuem características inatas que eram boas demais para preparar poções. Se eu tivesse uma característica inata, esse exame teria sido muito HMM. Espere um segundo. A pupila de Félix aumentou de repente enquanto sua respiração acelerava com uma ideia absurda que surgiu em sua mente agora há pouco. Um tanto animado e esperançoso, Félix interrompeu a conversa das meninas com uma pergunta apressada: posso saber o que pode ser usado nas provas e o que é proibido? HMM? Você quer nos ajudar nos exames? Naima inclinou a cabeça confusa enquanto perguntava. Sim, bem, isso é fácil, você tem poções, substâncias, pedir ajuda através da rainha, acessar a rede, usar hologramas invisíveis, comer ou beber qualquer coisa que possa ajudar no seu desempenho 7 dias antes dos exames, e alguém te dizendo o que fazer em acessando seu espaço de consciência. O HMM, acho que é isso. Naima disse. As meninas aprovaram em sua lista. Então, qualquer coisa externa está proibida. Félix sorriu levemente e perguntou novamente, que tal interno? As meninas não sabiam aonde ele queria chegar com isso, mas ainda assim responderam, qualquer coisa interna pode ser usada, pois nos pertence e é estúpido proibir as bruxas de usarem suas próprias vantagens na mistura. Aspas. Obrigado, senhoras, isso é tudo que eu queria saber. Félix se levantou, acenou levemente com a cabeça e disse, vamos nos encontrar mais tarde, pois tenho algo importante para fazer agora. Uai! Antes que Naima pudesse terminar, Félix já tinha ido embora, deixando as meninas se entreolhando perplexas. Esse idiota vai falhar se continuar perdendo tempo assim. Naima resmungou enquanto cruzava os braços. As outras bruxas só conseguiram balançar a cabeça com as travessuras de Félix e voltar à preparação. Eles ficariam felizes em ajudá-lo a estudar, mas não iriam persegui-lo e ensiná-lo à força. Enquanto eles pensavam que ele estava brincando, Félix estava na verdade. Sério, brincando. Ele estava na sala de seu UVR, diante de uma estação completa de preparação de poções. Na mesa diante dele estava a grama marmador que foi usada para criar o catalisador da poção de rejuvenescimento. Logo, a pupila branca de Félix aumentou até os cantos, permitindo o surgimento de outra pupila triangular vermelha invertida. Então, ele olhou para a grama e ampliou-a com sua visão quântica, entrando no mundo microscópico em um instante. Depois de avistar aqueles micro-organismos se mexendo, Félix sorriu levemente e disse mentalmente, Rainha, por favor, carregue-me com eletricidade.
SZLZLZLZLZ. O corpo de Félix imediatamente se transformou em um raio incontrolável com cargas elétricas sendo emitidas por toda parte. Como ele estava a 1 metro de distância da mesa e da grama, as cargas elétricas não atingiram nenhum deles. No entanto, seus olhos estavam alimentando-o com uma imagem completamente diferente da anterior. Os micro-organismos foram desacelerados em seus olhos assim como tudo mais depois que seus reflexos extremamente rápidos passivos foram ativados por conta própria. Com uma expressão emocionada, Félix imediatamente utilizou sua energia mental para destruir todos os micro-organismos que estavam em seu campo de visão. Dezenas de milhares deles continuaram explodindo como balões, um por um. Félix acabou finalizando um lado inteiro em menos de 1 segundo, quando normalmente leva pelo menos 10 segundos para terminar. Sem demorar mais, Félix virou a grama para outros lados e também tratou das infecções por micro-organismos. No total, ele matou mais de 97% em menos de 5 segundos. Em um único momento, ele passou de dificuldade em eliminar mais de 80% em menos de 30 segundos para destruir a maioria desses micro-organismos em menos de 5 segundos. Félix não sabia se deveria se sentir feliz por ter seu dilema resolvido tão facilmente ou se deveria se dar um tapa por perder uma solução tão óbvia. Fim do capítulo. Capítulo 510. Seu próprio sistema de preparação de poções. Hahaha. Posso não ter características inatas como as bruxas, mas tenho minhas habilidades de linhagem. Félix riu alto enquanto fechava seus relâmpagos. Ele realmente manteve os olhos fechados o tempo todo enquanto preparava, enquanto pensava como uma bruxa e o que uma bruxa precisa fazer para preparar poções. Ele nunca considerou utilizar seus recursos para melhorar sua mistura, uma vez que eles não foram mencionados em suas aulas. Então ele estava sempre sendo levado pela maré, sem parar por um segundo para pensar ou testar suas habilidades na preparação de poções. Para as bruxas, era claro como o cristal que elas precisavam de visão microscópica, amplo conhecimento, controle mental avançado e, por último, uma boa característica inata, se a possuíssem. Essas eram as únicas coisas que eles tinham para preparar poções. Mas para Félix, ele tinha manipulação de veneno, habilidades de iluminação e ainda mais habilidades e manipulações futuras. Tudo isso poderia ser combinado em sua preparação de poções para criar o sistema de mistura mais eficiente só para ele. Tão lento, e você se pergunta por que não aceitei você como meu aluno. Lady Sphinx disparou tiros casualmente. Tosse, é justo. Félix não se atreveu a retrucar ou criar desculpas para se defender. Ele sabia que poderia se desculpar totalmente mencionando que estava constantemente ocupado treinando, estudando, lidando com assuntos de negócios, preparando-se para os jogos e mais assuntos que consumiam seu foco no dia a dia. O fato de ele ter conseguido descobrir tudo isso logo após o término do jogo só mostra que ele estava realmente estressado demais para se preocupar em fazer poções. Isso abre muitos caminhos para eu preparar poções. Félix apoiou o queixo na mão e pensou em voz alta, reflexos extremamente rápidos tornam possível trabalhar 10 vezes mais rápido do que minha velocidade normal. Isso vai me ajudar mais com poções de nível 2, já que são elas que exigem que o criador de poções seja extremamente rápido e perspicaz. Ele bateu o dedo na mesa com a testa franzida, enquanto eu não encontrar uma maneira de conter o raio dentro de mim sem depender do meu controle mental, será difícil inventar poções de nível 2. Usando seus reflexos rápidos e memória fotográfica, Félix não sentia mais pressão para inventá-los. Até o estresse dos exames havia desaparecido, pois ele sabia que 20 dias eram mais que suficientes para dominar todas as poções que ele perdeu sem precisar da ajuda de ninguém. No entanto, para poções de nível 2, é aí que as coisas ficam sérias. Tudo bem, vamos deixar as poções de rank 2 para mais tarde. Félix esfregou a mão com uma expressão ansiosa, ainda não testei os efeitos do meu veneno nesses micro-organismos.
Félix sabia que era um tiro no escuro, já que não havia um veneno por aí que fosse potente o suficiente para matar aqueles micro-organismos resistentes e ao mesmo tempo não afetar o material sensível. Mas ele estava disposto a tentar. A primeira coisa que fez foi escolher qual incentivo seria o melhor naquela situação. Depois de pensar um pouco, ele optou por uma versão menos potente de corrosão. Isso porque era um dos únicos incentivos em sua posse que poderia matar e destruir os restos dos micro-organismos. Matá-los não era suficiente, eles precisavam se livrar completamente para que a mistura desse certo. Logo, ele ativou sua visão quântica e mergulhou de volta no mundo microscópico de outro material. Ele começou com dezenas e acabou tendo centenas de milhares deles nadando em sua mente. Sem perder o foco, Félix canalizou sua energia venenosa interior para moldar aquelas micro-versões de agulhas e emergir de suas palmas. Conforme ele ordenou, uma massa de energia esverdeada subiu de suas palmas e foi por conta própria engolir o material. Embora parecesse comum para outros, Félix foi capaz de ver que as agulhas venenosas estavam travando uma guerra contra os micro-organismos. No entanto, nenhum pingo de alegria estava em seu rosto, pois ele podia ver que o material estava sendo atingido e corroído. Droga, esta é a quantidade mínima de corrosão, mas ainda afeta negativamente esses materiais. Félix balançou a cabeça e estalou o dedo, desativando tudo de uma vez. Assim como ele tentou outra tentativa, mas com um incentivo diferente, Lady Esfinge o interrompeu: não perca seu tempo. Se fosse possível inventar poções de nível 1 confiando em elementos destrutivos, todo mundo já estaria fazendo isso. Lady Esfinge esclareceu calmamente: é simplesmente impossível não afetar os materiais ao usar elementos destrutivos. Somente a energia mental é inofensiva, a menos que queiramos que ela cause danos. Ao ouvir isso, Félix sentiu que era uma pena não ser possível confiar em seu veneno. Afinal, sua visão quântica consome uma grande quantidade de sua energia mental para se manter ativo. Que pena, ele só poderia desistir desse pensamento agora. Logo, Félix criou todos os materiais para poções de rejuvenescimento e os colocou ordenadamente na mesa de preparação. Todos eles ainda estavam frescos e precisavam ser preparados desde o início. Félix queria ver quanto tempo ele levaria para preparar a poção de rejuvenescimento, já que era a única poção pré-decidida para constar no exame. Afinal, para obter a licença de aprendiz de poções, era necessário preparar uma poção de rejuvenescimento. O exame final do primeiro semestre era apenas uma versão muito mais difícil do exame de licença, já que as bruxas seriam obrigadas a inventar 6 poções e fazer exames em 6 cursos teóricos que lhes eram ministrados. Somente aqueles que obtiveram nota C+ total avançam para o próximo semestre. O resto, eles tiveram mais 6 meses para tentar novamente. Se falhassem, seriam expulsos imediatamente. Félix ativou o som de sua caixa de entrada depois de tomar seu café da manhã, querendo ver se alguma coisa interessante foi enviada para ele. Infelizmente, a única coisa que encontrou foram convites acima de convites. A única diferença em relação aos tempos anteriores foi que esses convites eram de genuínos Origin Realm Bloodliners. Não posso ignorar alguns e aceitar alguns, então, finja que está morto. Félix disse enquanto encolheu os ombros. Os únicos que mereceram um e-mail de rejeição real foram os aliados de sua organização. Ele escreveu uma carta educada de rejeição, dizendo que estava ocupado com os exames. Então, ele escreveu um com sua organização, simplesmente dizendo-lhes que não estavam nem um pouco interessados. Quanto a convites para talk shows, entrevistas, shows de celebridades, etc. Félix deletou todos eles para que a líder Emma não o incomodasse em aceitar 1 ou 2 para anunciar sua marca. Ring, alguma dificuldade? Félix perguntou. Não, chefe, Eric informou, consegui comprar 40 garrafas com sucesso. Diga-me a distribuição deles. Félix solicitou. Encontrei apenas 10 garrafas épicas de nível 5 da espécie Avion em 20 lojas que visitei.
No entanto, consegui 15 garrafas de fogo e 15 de vento. Bom trabalho. Félix elogiou e pediu, mande-me os códigos de série, eu cuidarei disso. Sem hesitação, Eric lhe enviou tudo por e-mail e deixou Malak para cobrir sua própria atualização. Sir Félix, ainda não consegui alguém. Malak esclareceu, os 3 leilões que pretendo visitar serão realizados nas próximas 2 semanas. Apenas faça você, Félix disse casualmente. Félix preferia que ela fosse devagar em vez de ir para o mercado público de escravos e causar problemas para ele em vez de subordinados. Afinal de contas, os escravos nos mercados públicos eram aqueles que eram tratados como escravos de verdade, em vez de aqueles fortes linhadores de sangue com regras e direitos. Como esses escravos fariam parte da tripulação de exploração de Malak, eles precisavam ser os melhores ou pelo menos ter bom comportamento. Logo, Félix desligou após desejar-lhe boa sorte. Então, ele abriu o e-mail de Eric e copiou os códigos de série. Em seguida, ele os enviou para Ferry Bodidi e disse-lhe para enviar tudo para a transportadora com quem ele sempre negocia. Por estar em uma galáxia diferente, essa entrega levaria pelo menos 15 dias para chegar até ele. Isso só se ele usasse outro entregador que estivesse situado no Império das Bruxas. 10 garrafas. Félix desejou, espero que seja suficiente para atingir pelo menos 75%. Félix estava atualmente com 51% de integração e não queria entrar em outro jogo individual apenas com essas habilidades. Ele sabia que seria estudado e pesquisado antes do jogo. Isso implicava que sua estratégia kamikaze não seria tão eficaz quanto no jogo anterior, já que os jogadores não seriam mais retardados para chegar perto dele. Como sua manipulação de veneno ainda não era tão boa, isso o deixaria com menos opções para jogar. Ainda faltam 2 meses para o reset, vamos nos concentrar nos exames agora. Félix estalou o dedo, transformando seu pijama nas roupas da academia. Era hora de voltar ao campus depois de mais de 3 meses de ausência. Fim do capítulo. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes, Sócrates.